Bom dia! Hoje estamos no dia 18 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP Machado, Luiz Paulo. Lindo, maravilhoso dia, uma semana se inicia e a pergunta que eu faço: como está a tua mente? Ela está aberta para Deus, preparada, renovada para receber a palavra de Deus? Se não está, prepara, porque Deus tem vinho novo para você, Deus tem coisas novas. Jesus faz tudo novo, transforma a água em vinho, e esse vinho quer ser colocado numa mente nova, numa mente preparada, numa mente transformada pela renovação, ok? Então vamos continuar aqui no projeto a partir do versículo 18 e vamos até hoje, até o 38. São 20 versículos onde Jesus mostra o seu poder de fazer milagres, de operar milagres, de transformar a vida das pessoas, onde quer que ele passasse. E a partir do versículo 18, Mateus diz o seguinte: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Lá no livro de Marcos diz que era um chefe da sinagoga e diz que o nome era Jairo. Então, assim, o livro de Mateus, ele é bem objetivo, talvez por Mateus ser cobrador de impostos, um cara mais que queria dizer o que. Marcos já era mais descritivo. Lucas também, como médico, ele descrevia mais os fatos, o como. E, e Marcos trazia mais detalhes também da situação. E lá em Marcos diz que Jairo era um chefe da sinagoga. E aí já é um ponto interessante a se dizer, a ter, porque muitos dos fariseus, saduceus, escribas julgavam Jesus, mas nem todos. Muitos, mas nem todos. E alguns realmente percebiam esse poder, percebiam que Jesus era o Cristo pela questão espiritual, não pela questão racional. Então, ele teve fé. E fé é algo que você sente, é algo espiritual. Lógico, é importante que você tenha, que a fé opere obras. É importante que essa fé também seja de uma forma racional, de uma forma que te leve a agir, a dar um passo. E aqui, esse chefe da sinagoga, apesar da filha já ter falecido, ele deixou a filha lá e foi ter com Jesus. Só esse fato já demonstra uma fé gigantesca, porque quantas vezes projetos nossos podem ter morrido, e nós ficamos ali chorando, né, aos pés desse projeto, ou alguma coisa aconteceu de muito triste em nossas vidas e ficamos ali nos lamentando, chorando, mas não, ele não. Ele foi lá, ele foi lá em Jesus. A filha dele tinha 12 anos de idade, era uma menina. E ele foi lá em Jesus, onde estava cercado de uma multidão, e ele foi ter com Jesus, ele foi falar com Jesus, e ele declarou a fé dele: olha, a minha filha morreu, mas vai lá, impõe a mão sobre ela e ela vai viver. Olha, ele já estava declarando com a palavra a sua fé. Uau, uau! E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Então, aquela fé de Jairo, do chefe da sinagoga, aquela fé fez Jesus levantar e seguir o próprio Jairo. E lá em Marcos diz que Jesus escolheu 3 dos seus discípulos para ir nesse lugar. E os discípulos eram
Pedro, Tiago e João, os três que estavam sempre mais próximos de Jesus, os três que o acompanharam em ocasiões consideradas de extrema importância para Jesus, na transfiguração, no Getsemane. Eram os três que Jesus mais confiava e levou esses três para lá. E Jesus estava caminhando, ele estava indo para lá. E eis que uma mulher que durante 12 anos, o tempo da vida daquela menina, coincidência aqui, né? Eram 12 anos que aquela mulher vinha padecendo de uma doença, uma hemorragia. E ela, imagina, naquele tempo, as mulheres, em época de menstruação, elas ficavam à parte, né? Elas eram consideradas imundas nesse período. E essa mulher tinha 12 anos que era considerada imunda, que vinha sofrendo, padecendo dessa hemorragia. Então, ela, de alguma forma, ela saiu do seu isolamento. De alguma forma, ela teve fé que Jesus podia curá-la. E muitas vezes ali ela devia estar se considerando imunda durante tanto tempo e ela foi por trás, achando que ninguém iria notá-la e conseguiu tocar na veste de Jesus, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha que fé, olha que fé. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Para Jesus não era. Jesus já sabia que ela tinha sido curada. Ele percebeu que o poder saiu das suas vestes e ali ele quis olhar para os olhos dela e conversar com ela. Ela já tinha ficado 12 anos se sentindo indigna e Jesus fez questão. Por mais que a cura já tivesse sido operada, a cura que ela esperava, mas a cura mais importante talvez fosse a cura da alma daquela mulher. E Jesus teve essa sensibilidade e ele falou para ela: filha, olha a palavra que ele usa. Primeira palavra, filha. Filha, tem bom ânimo. Porque com certeza essa mulher ela já estava desanimada há muito tempo. Imagina, 12 anos nessa hemorragia. E ele falou: tem bom ânimo, anime-se, alegre-se, filha. A tua fé te salvou. E ele ainda valoriza ela. A tua fé. Não foi o meu manto que te salvou, foi a tua fé que te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então é importante perceber aqui, gente, que não é apenas Jesus. Existe um ingrediente para que a cura de Jesus aconteça. E esse ingrediente é o quê? É a fé. É a fé. E ele vai reforçar isso ainda mais para frente. E tendo Jesus, depois de estar nesse caminho, depois de já ter operado essa cura na mulher hemorrágica, tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, pois a menina já havia morrido, já estavam ali no, no, na celebração, né? Na cerimônia de sepultamento, e o pai nem estava lá, olha só. Que loucura, o pai tinha saído para buscar Jesus porque o pai ainda tinha esperança. O pai ainda acreditava que por mais que aquela menina, por mais que a sua filha tivesse morrido, o pai ainda acreditava. Ainda havia uma esperança no coração daquele homem de fé. E a esperança levou ele a agir em fé e foi lá, buscou Jesus. E ali Jesus falou: retirai-vos, porque essa menina não está morta, mas ela apenas dorme. E quando ele falou isso, debocharam de Jesus e riram de Jesus. Imagina a cena. O que Jesus fez?
afastou esse povo incrédulo que riu dele e entrou no quarto da menina. E quem que ele chamou para entrar no quarto da menina? O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só essas 5 pessoas. Isso está descrito no livro de Marcos. E lá ele tocou a menina pela mão e ela se levantou. Ela se levantou. Uau! Foi a primeira vez que Jesus ressuscitou alguém no seu ministério. A fé de Jairo foi tão grande. Jesus não havia ressuscitado ninguém até então, mas a fé de Jairo foi tão grande e Jesus levou essa menina a se levantar. E aí, mais um tipo de milagre Jesus começava a operar ali, o milagre sobre a morte. Ele tinha autoridade agora não apenas sobre doença, sobre demônios, mas ele tinha autoridade agora e manifestou sobre a própria morte. Jesus pode ressuscitar os seus sonhos. Se tem sonhos seus que morreram, se você está desanimado, se tem tempo que você não acredita, Jesus pode trazer vida. E não só apenas vida, mas vida em abundância para você. E continua, muitas outras curas. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os 2 cegos, e Jesus lhes perguntou. Olha a pergunta que Jesus fez. Credes que eu posso fazer isso? Olha que pergunta. Credes que eu posso fazer isso? E eles lhes responderam: sim, Senhor. Ou seja, Jesus estava ali pedindo mais uma vez que a fé fosse demonstrada, que a fé fosse forte o suficiente para que a sua cura pudesse ser operada. Então, lhes tocou os olhos. Olha, cada cura Jesus tocava nas pessoas. Jesus tocou na menina. A própria mulher que estava doente também tocou na orla de Jesus. E aqui Jesus tocou os olhos daqueles 2 cegos. Faça-se conforme a vossa fé. Olha o que Jesus fala. Faça-se conforme a vossa fé. Ou seja, é a fé. É a fé. E nesse momento abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E aí realmente é um mistério. Por que que Jesus falava isso? Não sei explicar. Não sei explicar. Acautelai-vos para que ninguém o saiba. Talvez para demonstrar a humildade de Jesus, para que Jesus mostrasse ali que ele não queria com isso ficar se promovendo, mas sim curar as pessoas. O mais importante ali era a cura daquelas pessoas. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra, porque não há como você ter a sua vida transformada e não falar e não mostrar para as pessoas que a tua vida foi transformada, que você agora começa a enxergar, você não enxergava e agora começa a ver, você não falava e agora começa a falar, você não vivia e agora começa a viver. E continua Jesus curando. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Aqui já é um mudo que estava endemoniado. Eu já falei sobre isso para trás. Ali é uma opressão, onde o demônio estava travando aquela pessoa, a ponto de aquela pessoa já não poder mais falar. E o que acontece? Jesus, expelindo o demônio, o mudo falou. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel, jamais se viu tal coisa em Israel. Mesmo com tanta coisa que Jesus fazia, os fariseus ainda conseguiam murmurar e julgar Jesus,
Que triste isso. E eles falavam, pelo maioral dos demônios é que esse Jesus expele os demônios. Olha que loucura. É muita frieza no coração, é muita dureza no coração, para não perceber que Jesus era Filho de Deus, para não perceber que Jesus era Cristo. Que loucura! Quantas pessoas, por isso que eu vejo, gente, não é religião que salva ninguém, não. Às vezes a pessoa está ali na religiosidade pura, se afastando do centro, do propósito de Deus que é amor. O amor de Deus nos uniu e aqueles caras ali, eles estavam afastando as pessoas de Jesus, queriam afastar as pessoas de Jesus e chamar as pessoas para uma religião. Gente, religião não salva ninguém, desculpa. Desculpa eu falar isso. Religião não salva ninguém, o que salva é Jesus, é o poder de Jesus, é o amor de Jesus que olhava nos olhos, que tocava as pessoas. E aqueles religiosos estavam se afastando das pessoas, condenando as pessoas, julgando as pessoas e julgando o próprio Jesus. E Jesus estava ali percorrendo todas as cidades, ele ia para todas as cidades e para os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que interessante, ensinando, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí eu faço um paralelo aqui quando Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o caminho, ele estava ensinando um caminho. E ele estava pregando a verdade. E ele estava curando, trazendo vida. Então, o caminho, a verdade, a vida. Ensinando o caminho, pregando a verdade, a libertação, as boas novas. E curando, trazendo vida e vida em abundância. E ele curava toda sorte de doença e enfermidade. Aqui não está dizendo que ele estava curando todos os doentes, não. Está dizendo que ele curava toda sorte. Ele é poderoso para curar. Só que existe, repito, um ingrediente para que a cura de Jesus opere em nossas vidas. Qual é esse ingrediente, gente? A fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a cura não vem. Sem fé, você fica no seu quadradinho, reclamando, conjecturando se acontecer isso e se acontecer aquilo. Se tiver fé e não duvidar, você pode dizer a um monte: vai para o mar, e esse monte vai. Se tiver fé e não duvidar, a cura vai vir para a sua vida. Se tiver fé e não duvidar, você vai ter uma vida e uma vida em abundância. Porém, tenha fé, tenha fé. E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus tinha compaixão. Jesus olhava, Jesus tinha compaixão, porque a multidão, as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. As multidões precisavam de referências, assim como uma ovelha precisa de uma referência, a referência do seu pastor. Aquelas multidões precisavam de referências e Jesus olhou, dirigiu-se para os seus 70 discípulos, os 70 agora, não só os 12, e falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, Deus, o Pai, que mande trabalhadores para a sua seara. Uau! E ali Jesus liberou esses 70 para que fossem trabalhar, para que fossem ser referência, para que fossem curar, para que ensinassem, para que pregassem o evangelho de Deus e curassem toda sorte de doenças e enfermidades, assim como ele tinha acabado de fazer. Jesus falou: olha, isso que eu acabei de fazer aqui, vão de 2 em 2 e façam também a mesma coisa que eu fiz. Uau! Jesus é referência. Jesus é o modelo. E nós podemos fazer, ele já falou, coisas maiores ainda que eu fiz, vocês farão. Vamos seguir Jesus, vamos usar esse poder, vamos
fazer diferença no mundo, vamos transformar, vamos mudar esse mundo, vamos levar amor, vamos parar de julgar as pessoas, vamos odiar o pecado e amar o pecador, vamos abraçar, vamos tocar, vamos olhar, vamos ter compaixão, ter misericórdia, fazer o bem, transformar o mundo. E é isso, é isso, é isso que eu vejo, é isso que eu quero, é isso que eu tenho fé, que o poder de Jesus vai vir para a minha vida e para a sua vida. E nós vamos ser instrumentos e referências nesse mundo que precisa tanto. Através da referência de Jesus, nós podemos também ser referência para muitas e muitas pessoas, porque a seara é grande, tem muito campo, tem muita gente precisando de referência, de pastor. São ovelhas que não têm pastor. Vamos lá, vamos pastorear, vamos ser referência, vamos fazer a vontade de Deus, que é trabalhar nessa seara grande. Um beijo no coração. Manifesta a sua fé. Que essa semana seja uma semana onde a sua fé seja manifesta com obras e que Jesus opere nas nossas vidas. Um beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.